Já estamos de volta com o programa Eventuais com Antônio Budal. Acompanhem. Senhor Luiz, a última pergunta, e daí eu deixo um espacinho para o senhor quiser completar mais algum detalhe. O que o senhor pode falar? Eu acho que foi uma riqueza produzida aqui pelo Núcleo Regional de Educação, a produção daquele livro histórico contando desde o início das dificuldades que se fazia um inspetor de escola. Eu acho que até foi o pai do professor Cordovan, enfim, que tinha uma área extensa aqui para atender, e foi agregando, as coisas começaram a funcionar, e damos aí louvores aos governantes anteriores que instituíram o Núcleo Regional de Educação aqui para a União da Vitória, tendo toda essa grande região. O que o senhor pode falar daquele livro, que é um registro histórico? Que bom que ali está contido toda essa trajetória. Olha, Budal, a gente sempre tem que conservar a história, resgatar, trazer à tona. E não basta isso, você tem que socializar. Olha, eu fiquei sabendo do pai do Cordovan, quando entrevistei uma senhora que vai fazer quase 100 anos, uma professora, eu esqueci o nome dela no momento, e ela foi diretora lá no Clementina, veio de Palmas para cá para fazer o normal na época. Aí, né? Exatamente, né? Que a nossa primeira professora normalista foi a professora Mazília. E então o sonho de alguém que realmente ia trabalhar no magistério é fazer o normal, né? A escola normal. Exatamente, um título que realmente fazia diferença para o professor ou para a professora. E através dessa entrevista aí no programa Caminho da Universidade, né, da nossa TV 1000, que ela me contou que veio para cá, tal, fazer o normal, e aí o doutor Cordovan, o pai do nosso professor de educação física Cordovan, né, e avô do nosso Cordovan, secretário, agora vereador. Exatamente, é que fiquei sabendo do Cordovan através dela, que o doutor Cordovan veio e tal, encaminhou ela para Curitiba, foram juntos em Curitiba preparar toda a documentação e tal. E aqui me chamou a atenção, numa ocasião eu encontrei o Cordovan na rua. Professor, me diga uma coisa, seu pai foi inspetor, né, de educação, na época chamava-se inspetor? Não, foi. E com aqueles dados, precisamos conversar, com aqueles dados, aí surgiu os 70 anos da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Nós somos mais antigos, né? Somos mais antigos que a própria secretaria. E aí ele falou, professor, tem alguns documentos, tal, assim, então nós fomos recorrer. E aqui o seu Eustápio, né? Sim. O Eustápio, que está aposentado agora, ele trabalhou onde era a inspetoria, aquela casinha lá atrás da aplicação do que é a Unespar hoje, então funcionava ali. Mas antes, a história belíssima do professor Cordovan, do doutor Cordovan, era na casa, tá? E era interessante que ia até Foz do Iguaçu, toda essa região. Com todas aquelas estradas antigas. Com todas aquelas estradas daí. Hoje você sabe que se você pegar qualquer secretaria, existe uma frota de carros para atender às necessidades. Claro, nós sabemos que o número de escolas, claro, eram menores. Mas um detalhe, o Cordovan passou a contar, tal, e acompanhou algumas vezes o pai dele. Já tinha um taxista aqui na cidade que anualmente já percorria com o doutor Cordovan todas as escolas. E a gente lembra que a presença do inspetor de uma escola é para fazer toda a verificação, a parte burocrática, administrativa e pedagógica, né? Exatamente o que o aluno aprendeu. Isso me remota aqui, na época do Balduino, quando a dona saudosa, a professora Astrogilda de Matos era diretora. Então, quando a gente chegar o inspetor e inspetora, né, eles falam, olha, todos aprenderam, por favor, né, mostra o conhecimento. Era uma sabatina, né, essa palavra é muito antiga, usada agora na questão política, era uma sabatina para ver se o professor cumpriu toda a questão do conteúdo, do programa certinho. Enfim, o doutor Cordovan fez isso por muitos e muitos anos. Quer dizer, não só na educação, o Cordovan trabalhou na parte de esportes, na parte de questão como advogado, como operador do direito, enfim, todos os setores, na política também. E às vezes eu quero aproveitar aqui, Budal, com todo o respeito, diferenças existem, mas nós temos que ter a capacidade de reconhecer, muitas vezes, nossas limitações, nossos erros. Mas aqui eu quero deixar no ar.
É bom lembrar um pouquinho, doutor Cordovão, o que ele fez por Porto União da Vitória, assim já vou chamar, tá? E nós não temos nenhuma instituição com o nome desse homem, que foi um abnegado, né? Que fez da sua casa a inspetoria, que fez da sua casa o depósito de material didático da época. Então, só estou falando isso porque eu tive a oportunidade de conhecer, tá? De saber, de resgatar, através do seu Eustápio aqui, que era funcionário na época, sinceramente, mais de um homem de mais de 50 anos dedicado à educação, a vida dele. Quero aqui, mais uma vez, cumprimentá-lo, abnegado também, aonde nós fomos pesquisando, ele foi contando, e recorremos aos ex-inspetores que estavam vivos na época, e os que não estavam, com os familiares, e resgatamos, trouxemos exatamente um pouco dessa história. E está aí o livrinho, né? Feito, um livro elaborado, não com 2 mãos, 10, 20 mãos, várias mãos. Foi um conjunto que seria, se você entra hoje, existe aquela galeria dos chefes de núcleos, inspetores, né? Inclusive os antigos que tem ali também, você pode até filmar na hora da saída. E o propósito da época, com o chefe do núcleo, né, o professor Ricardo, ele me deu essa tarefa de nós fazer essa galeria. E a partir daí, vamos colocar o nome, ver um pouquinho, data de nascimento, falecimento, e a partir daí começou um trabalho maravilhoso sendo aquele livro. Aquele resultado. Então resgatamos, nós temos esse compromisso. Nós temos que realmente resgatar e disponibilizar e socializar, porque nós passamos, mas a história fica, né? Aqueles que lutaram no passado, os abnegados, aquelas pessoas com espírito altruísta, aqueles que não pensaram no eu, mas sim em nós, aqueles que eram tá? Aqueles que colocavam as suas ações no plural, não no singular. Esses são os verdadeiros brasileiros, que hoje é pouco, visando o bem comum, não visando apenas a questão de item bem particular, o eu, o meu, o quanto que eu ganho para fazer isso, né? Eu sempre até brinco, Budal, porque quando o pessoal pede fazer aí a questão de algum cerimonial, e a gente brinca, até judia um pouquinho de quem pede, quanto que é, professor? Digo, olha, é o custo. Digo, olha, isso aqui os meus advogados irão procurá-los, vão fazer o contrato, e nós conversamos, né? A pessoa fica meio assim, porque às vezes aquela esperança, né, de que não custa nada. Aí eu olho assim para a pessoa e digo assim, isso já está pago. Como assim? Teu tataravô, tua tataravó, teu bisavô, tua bisavó, teus pais, a tua mãe, pagar impostos para que eu pudesse estudar. Eu sou o resultado da escola pública. Nós somos produto da escola pública. Exato. E aqui, Budal, eu quero aproveitar, assim eu penso e assim entendo. O ensino, seja qual for, mas gratuito, seja estadual, federal ou municipal, aquele que se forma principalmente num curso superior, né, ele teria que ter esse compromisso de retribuir a sua comunidade. Ou seja qual for o profissional, se ele demorou 4, 5 anos para construir um conhecimento e ele viver desse conhecimento, ora, não vamos ser egoístas, vamos agora dividir um pouquinho esse conhecimento de forma graciosa, gratuitamente, para aqueles que estão pagando impostos, que estão começando. Se eu tenho uma dedicação, por exemplo, de 40 horas por semana, por semana, tá? Eu vou pegar 10%, 4 horas. Se eu sou médico, sou dentista, sou engenheiro, seja o que for, né? É o advogado, enfim, que eu seja formado num curso técnico, que eu tenha um conhecimento de construção, de mecânica, eu vou pegar uma comunidade e vou dedicar 10% por talvez 4 anos, o mesmo tempo que eu demorei para me formar, para aquela comunidade. Resgatar, despertar, principalmente chamar a atenção ou até provocar no jovem, no menino a menina, ou mesmo na pessoa madura, a oportunidade, né, de aprender algo. Aí sim, eu sou um instrumento de
transformação na sociedade onde eu vivo, onde eu produzo. Não dizer quanto que eu vou ganhar, esta é a palavra. O mundo é capitalista, mas nós temos que, antes de tudo, pensar que somos humanos, é aplicar o humanismo através das nossas ações, colocar no dia a dia a obra de Deus, colocar esse ponto para que possamos transformar. Nada está perdido, apenas parado. O que nós precisamos é uma ação, uma provocação para ter reações. Com essas atitudes, poderia ser um mundo melhor? Mas com certeza, Budal, com certeza, né? Se você é do bem, você vai procurar fazer o bem. Eu tenho aqui uma frase de um ex-patrão. Ele dizia o seguinte: meu caro Aloysio, se você vai numa cidade que você não conhece ninguém e você quer realmente se entrosar, fazer as relações, se você é uma pessoa de igreja, você vai numa igreja. Se você é de bar, você vai no bar, entende? Quer dizer, não estou condenando, o bar é saudável também, né? Mas para dar um exemplo, né? Exatamente, mas sempre dentro dos valores para a construção de uma sociedade melhor, tá? Então é interessante, a pessoa vai se identificar com aquilo que ele é. E terminamos o programa Eventuais com Antônio Budal, agradecendo a sua companhia, e prometemos voltar numa próxima oportunidade aqui na TV 1000. Até mais.